é adorar ao Senhor. Se você veio aqui com o propósito de adorar a Deus, você pode ter certeza que Ele está recebendo a vossa adoração. Aleluia. Eu quero somente ler uma parte do versículo. Também agradeço ao pastor Cléber por esse convite, pastor Osmano, os demais obreiros, e primeiramente a Deus. Minha esposa estaria aqui, porém hoje é dia do círculo de oração na igreja onde nós congregamos, e ela está ali orando, mas servindo a Deus também, buscando ao Senhor. Aleluia. Irmãos, eu quero ler somente uma parte do versículo, do capítulo 16 de Êxodos, o versículo 3, que diz assim: e os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tem tirado para esse deserto para matar de fome a toda esta multidão. Esta foi a palavra do povo, vamos dizer, reclamando com Moisés e com o sacerdote. Porém, eu convido os irmãos também para abrir a nossa Bíblia no livro de Ruth, capítulo de número 1. Eu quero ler 3 versículos, do 20 ao 22. Livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 20 ao 22. Que diz assim: porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Amém. Tomai o vosso assento, glorificando o nome do Senhor. Eu estava aqui, irmãos, orando a Deus, referente a esse assunto que o Senhor colocou no propósito dessa campanha, onde fala do povo que estava saindo nessa jornada da saída ali do Egito, onde eles viviam em opressão, trabalhando duro e até mesmo sendo escravizados pelo faraó e pelo povo do Egito. Porém, na sua saída para a terra prometida por Deus, algumas dificuldades eles atravessavam. Por que motivo Deus permitia o povo atravessar por algumas dificuldades? Porque Deus quer saber de cada um de nós qual é a nossa fé, qual é o tamanho da sua fé, qual é a sua fé em Cristo, em Jesus, em Deus, no momento da dificuldade. Porque glorificar a Deus, quando tudo está nos conforme, quando a geladeira está cheia, quando a dispensa está abarrotada de alimento, quando você está vivendo uma fase abençoadíssima, ter fé é muito bom. É muito fácil. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem dado. Porém, quando nós estamos atravessando uma situação difícil, pode até ser mesmo na vida financeira, na vida da saúde, na vida do nosso corpo físico, ou até mesmo no convívio familiar, algum problema. É nessa hora que Deus muitas vezes mede a nossa fé. E aqui nós vemos que o povo saía do Egito e Deus não havia deixado passar em nada.
Porém, algum instante, alguma situação um pouquinho mais apertada que Deus permitiu, eles já olhavam para um para os outros. E a Bíblia diz que havia no meio do povo o tal do vulgo. Esse vulgo era a pessoa que chegava no povo e falava assim: olha, vamos fazer um movimento aí, porque esse negócio não está bom não. Vamos reclamar, porque é melhor nós voltarmos para o Egito, porque lá nós tínhamos comida de fartura. E aí ele fazia um movimento no meio do povo, o povo deixava ser levado por essa situação e iam até Moisés, até Arão, reclamar da situação. E veja bem, irmãos, eu estava orando a Deus, pedindo a Deus um tema para essa mensagem, que Deus colocou no meu coração. E até então, eu não tinha assim, mas quando o nosso irmão Meio cantou esse hino, Deus falou no meu coração: ele faz o fim virar o começo. Deus quer fazer isso na tua vida. Deus vai fazer isso na sua vida. O fim vai virar o começo, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, quando eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra, o Senhor colocou essa palavra de Noemi no meu coração, de Ruth e Noemi. Porque quando nós lemos aqui esse versículo, no versículo 21 ela diz assim: cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tomar. Por que, pois, me chamarei de Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso que tem afligido tanto. O que Noemi estava alegando aqui? Noemi estava na mesma situação daquele povo no deserto. Noemi estava vivendo uma situação idêntica. Mas por que ela estava passando por essa situação? Vamos à palavra de Deus. Irmãos, no primeiro versículo desse capítulo, a Bíblia fala que eles moravam em Belém de Judá. E vindo uma fome, uma situação angustiante naquele lugar, o seu marido, Elimeleque, ele reuniu a sua família e ele disse assim: olha aqui minha esposa e meus filhos. Ele tinha 2 filhos. A situação aqui em Belém de Judá não é das melhores. A situação aqui em Belém de Judá está cada dia mais difícil. A situação aqui nessa cidade, nessa terra, está parecendo que cada dia nós vamos sofrer mais. Vamos para uma outra terra. Vamos peregrinar em outro lugar. Porque nós sabemos que numa terra aqui distante, aproximadamente uns 100 quilômetros, existe lá um tal de povo dos Moabitas, e lá parece que a terra está dando fartura. Parece que o negócio lá está bom. Lá parece que não tem falta de nada. E a Bíblia diz que ele toma sua esposa e os seus 2 filhos, e aquilo que ele possuía de bens móveis, e parte para aquela terra dos Moabitas. Queridos irmãos, chegando Elimeleque, sua esposa e seus 2 filhos naquela cidade, eles se instalaram ali. Mas o que eu quero dizer para você, o motivo, qual era o motivo de Deus permitir a fome em Belém de Judá? Naquela ocasião, o povo, eles viviam na época dos juízes. E a fome era uma forma de Deus tratar com o povo. A dificuldade era uma forma de Deus exigir a santidade do povo. Não era a fome da pessoa morrer na miséria, mas viver uma situação um pouco mais difícil.
Você quer viver uma situação difícil? Começa a viver uma vida relaxada na presença de Deus. Começa a deixar Deus de lado e olhar só para o seu interesse pessoal. Porque a Bíblia diz que se nós estivermos com Deus, as coisas vão caminhando bem, mas se nós abandonarmos ao Senhor, Ele também nos abandona, porque a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Nós não podemos andar de qualquer maneira. E nós vemos na história de Gideão, quando Deus chega lá, o povo estava idolatrando deuses e mais deuses, e Deus manda lá um anjo dizer para